Novamente, embora seja um assunto mais metafísico, que deve ser mencionado mais tarde, e mesmo assim apenas levemente, acontece o mesmo com a antiga disputa sobre pluralidade e unidade. São as coisas tão diferentes que nunca podem ser classificadas, ou tão unidas que nunca podem ser distinguidas. Esse é um dos problemas metafísicos mais interessantes. Sem pretender responder tais questões aqui, podemos dizer, de modo geral, que Santo Tomás se colocava definitivamente tanto do lado da variedade, como uma coisa que é real, quanto do lado da unidade. Nisso, e em questões similares, ele sempre se afastava dos grandes filósofos gregos, que eram muitas vezes seu modelo. E se afastava inteiramente dos grandes filósofos orientais, que são, em certo sentido, seus rivais. Ele parece muito seguro de que a diferença entre giz e queijo, ou porcos e pelicanos, não é mera ilusão ou ofuscação de nossa mente desnorteada, cega por uma única luz. Mas a coisa é realmente o que sentimos que seja. Pode-se dizer que isso é o mero senso comum. O senso comum de que porcos são porcos. Nesse sentido, isso se relaciona ao senso comum terra a terra aristotélico. Mas note aqui, de novo, os extremos da terra e do céu se encontram. Tal senso comum está também ligado à ideia dogmática da criação, de um criador que criou porcos, distinto de um cosmos que meramente os faz evoluírem. Todos esses casos que vemos repetem a questão expressa no começo. O movimento tomista na metafísica, como o movimento franciscano na moral e modos, foi uma ampliação e uma libertação. Foi enfaticamente um crescimento da teologia cristã desde dentro. Não foi enfaticamente um encolhimento da teologia cristã sob o efeito de influências pagãs ou mesmo humanas. O franciscano era livre para ser frade, ao invés de estar ligado a um monge. Mas ele era mais cristão, mais católico e mesmo mais ascético. Assim também, um tomista era livre para ser um aristotélico, ao invés de estar ligado a um agostiniano. Mas ele era mais teólogo ortodoxo, mais dogmático, por ter recuperado, por meio de Aristóteles, o mais desafiador de todos os dogmas, o casamento de Deus com o homem e, portanto, com a matéria. Ninguém consegue entender a grandeza do século XIII se não perceber que tal época testemunhou o crescimento de novas coisas produzidas por uma coisa viva. Nesse sentido, aquele século foi realmente mais ousado e livre que a Renascença, que testemunhou a ressurreição de coisas antigas, descoberta
por uma coisa morta. Nesse sentido, o medievalismo não foi a renascença, mas, ao contrário, a nascença. Ele não modelou os seus templos de acordo com as tumbas, ou colocou deuses mortos do Hades. Ele fez uma arquitetura tão nova quanto a engenharia moderna. De fato, ela permanece como a mais moderna arquitetura, embora ela tenha sido sucedida na Renascença por uma arquitetura mais antiquada. Nesse sentido, a Renascença poderia ser chamada de recaída. Diga o que for do gótico e do evangelho. Segundo Santo Tomás, eles não foram uma recaída, foram um novo impulso, como um impulso titânico da engenharia gótica. E sua força estava em Deus, que criou todas as coisas. Aqui, São Tomás nos brinda com uma pequena comparação, né? Cheio de metáforas e alusões, como acontece com Chesterton. Uma comparação entre a Idade Média e a Renascença, né? E por que ele acha, né, que... Veja que coisa, né, interessante aqui. A Renascença foi um período considerado de volta à antiguidade, né? De volta aos clássicos. A Renascença pulou a Idade Média e foi procurar sua fonte de inspiração na antiguidade, nos gregos, né? Na arquitetura grega. E ele compara essa volta ao passado, né, da Renascença, com a volta que Santo Tomás fez, o retorno que Santo Tomás fez a Aristóteles. E como que Santo Tomás conseguiu, com essa volta, um amadurecimento, ou a criação de coisas novas na teologia. E como a Renascença, voltando à antiguidade, mais ou menos no mesmo movimento que Santo Tomás fez, só criou coisas mortas. Não criou nunca uma coisa viva, como ele diz aqui, o gótico e a teologia tomista, né? Então ele compara essas duas posições de volta, né? Numa palavra, Santo Tomás estava fazendo a cristandade mais cristã ao fazê-la mais aristotélica. Isso não é um paradoxo, mas um simples truísmo, que só pode escapar àqueles que podem saber o que é ser aristotélico, mas simplesmente esqueceram o que é ser um cristão. Se comparado a um judeu, muçulmano, budista, deísta ou a alternativas mais óbvias, um cristão é um homem que acredita que a deidade ou santidade se ligou à matéria e entrou no mundo dos sentidos. Alguns autores modernos, não percebendo esse simples detalhe, têm até dado a entender que a aceitação de Aristóteles foi um tipo de concessão aos árabes, como um vigário modernista a fazer concessões aos agnósticos. Eles podem
Tanto dizer que as cruzadas foram uma concessão aos árabes, quanto dizer que Santo Tomás, ao resgatar Aristóteles de Averroes, fazia uma concessão aos árabes. Os cruzados queriam recuperar o lugar em que o corpo de Cristo tinha estado, porque acreditavam, certo ou errado, que esse era um lugar cristão. Santo Tomás queria recuperar o que era, em essência, o próprio corpo de Cristo, o corpo santificado do Filho do Homem, que se tornara um meio miraculoso entre o céu e a terra. E ele queria o corpo e todos os seus sentidos, porque acreditava, certo ou errado, que essa era uma coisa cristã. Essa pode ser uma coisa mais humilde e rude que a mente platônica. Essa é a razão de ela ser cristã. Santo Tomás estava, caso se queira, tomando o caminho inferior quando caminhava pelas estepes de Aristóteles. Assim também fazia Deus quando ele andava pela oficina de José. Dá vontade de parar aqui em cada parágrafo e fazer comentários, mas vamos. Esse parágrafo aqui é sensacional, né? Sensacional. Para ser lido várias vezes, né? Comparando o movimento das cruzadas, né, com o movimento de Santo Tomás, né, para resgatar o corpo do Filho do Homem, né?